Meus irmãos, minhas irmãs do podcast, muito bom dia, boa tarde, a hora que você escutar, nem que for de noite. É Dom Guilherme, bispo da Diocese de Lages. Ora, nós estamos vivendo uma época em que a gente tem que lembrar de algumas passagens bíblicas, porque ontem ainda eu tive uma reunião com vários bispos do Brasil. Nós temos um grupo de bispos que mais trabalham junto das questões das injustiças sociais, das pastorais sociais, dos grandes problemas que afligem nossos pobres e cada vez fazem mais pobres nesse país, com menos gente acumulando mais coisas e mais gente sem quase nada. Há horas em que remendos já não resolvem. Tem que se partir para algo totalmente novo. Do que eu vou lembrar para vocês são passagens bíblicas, uma do profeta Jeremias, outra do próprio Jesus, depois vou falar um pouquinho do Papa Francisco, mas qualquer semelhança, será que seria uma mera coincidência? Você que vai concluir. Já no tempo da profecia de Jeremias, que nós podemos localizar aproximadamente 600 anos antes de Jesus Cristo, isso porque ele foi profeta por quase 50 anos, alguma coisa assim, então um pouco mais de 600 anos, até um pouco menos de 600 anos, a profecia de Jeremias, como de outros profetas que se localizam nesse tempo, dentro do povo hebreu, ou então do povo de Israel e do povo de Judá, vivendo uma das maiores crises religiosas, políticas, de injustiças econômicas, exclusão social, que fez, naquele tempo, 600 anos antes de Cristo, pouquíssimos ricos e uma grandíssima multidão paupérrima. O rei, a sua corte, todos os chefes religiosos do templo que compactuavam com o rei e sua corte, essa gente toda eram donos de quase tudo, de compra e venda de juízes, não estou inventando, está na Bíblia, de compra e venda de sentenças, impostos cada vez mais pesados, pesadíssimos, corrupção total, generalizada no Reino do Norte, do povo judeu, e depois no Reino do Sul. Jeremias, o grande profeta, desde a sua juventude, nunca, eu repito, nunca concordou com os pactos políticos dos reis, firmados até com povos vizinhos, como por exemplo os egípcios e outros, até os babilônios, que levaram o povo para o exílio, como escravos, quiseram comprar e compactuar com Jeremias e oferecendo a ele, ao profeta, livre conduto, salvo conduto. Mas o profeta recusou, nunca aceitou se misturar com essa gente corrupta. Diante disso, destaca-se logo no primeiro capítulo do livro das profecias e dos oráculos de Jeremias, que Deus mesmo, Deus Javé mesmo, diz que há situações em que não há mais possibilidade nenhuma de fazer pequenas reformas ou de remendos. Tem que ter atitudes mais radicais, profundas e novas. Se você tem a Bíblia, depois quiser conferir, você pode conferir no capítulo 1 do profeta Jeremias, dos versículos 4 a 10, que eu cito aqui literalmente. Lá diz assim, abre aspas, não vou acrescentar nada, daquilo que está na Bíblia. Capítulo 1,
versículo 4 a 10. Diz assim: Foi-me dirigida nesses termos a palavra do Senhor. Antes que no seio de tua mãe fosses formado, eu já te conhecia. Antes de teu nascimento, eu já te havia consagrado e te havia designado profeta das nações. E eu respondi, diz Jeremias: Ah, Senhor Javé, eu nem sei falar, pois sou apenas uma criança ou sou apenas um jovem. Replicou, porém, o Senhor: Não digas, sou apenas uma criança, porquanto irás procurar todos aqueles aos quais eu te enviar, e a eles dirás o que eu te ordenar. Não deverás ter medo deles, porque eu, o Senhor, estarei contigo para livrar-te. Oráculo do Senhor. E o Senhor, estendendo em seguida a sua mão, tocou-me a boca e assim me falou: Eis que coloco minhas palavras em teus lábios. Vê, dou-te hoje poder sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e demolires, para arruinares e destruíres, para depois edificares e plantares. Fecha aspas, termina a citação. Viu só? Tem horas que não dá mais para fazer pequenos remendos, pequenas reformas. Não. 600 anos depois de Jeremias, Jesus confirma essa sentença com palavras semelhantes. E a sentença de Jesus está escrita no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, versículo 16 a 17, se você quiser procurar, onde a palavra de Jesus diz o seguinte, abre aspas, não vou acrescentar, é palavra de Jesus. Diz assim, capítulo 9 de Mateus, versículo 16 e 17, abre aspas, ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo repuxa a roupa velha e o rasgão fica ainda maior. Também não se coloca vinho novo em odres velhos, senão os odres velhos se arrebentam e o vinho se derrama, e até os odres se perdem. Põe-se vinho novo em odres novos, assim os dois se conservam, diz Jesus. Pode fechar aspas. Mateus 9, 16 e 17. O nosso querido Papa Francisco, desde o início do seu pontificado, está dizendo que tem que se gerar e implementar e implantar uma nova ordem política e econômica mundial, não fundamentada no comunismo, no socialismo e nem no capitalismo, mas fundamentado, alicerçado na justiça, nos valores do Evangelho, na valorização da vida humana e de toda forma e expressão e manifestação de vida de todos os seres vivos. Inclusive, a justiça não pode ser somente com os seres humanos, mas tem que ter justiça com a vida do planeta e no planeta Terra, nossa casa comum. Se matarmos o planeta, nos mataremos a nós mesmos. Talvez até possa ressurgir dos escombros alguma outra forma de vida, mas não a vida humana, se nós continuarmos como nós estamos vivendo. E aqui, no nosso querido Brasil, olhando um pouco sobre nossa situação social, política,
econômica, uso e abuso dos recursos humanos, destruição da fauna, da flora, produção agroindustrial, olhando a situação familiar e religiosa. Não será também hora, como diz Jeremias e Jesus, de arrancar e demolir, para poder plantar e construir algo completamente novo? Meu irmão, minha irmã, desde Caim e Abel, sempre que a ganância, a avareza, a inveja, os valores materiais, o olho grande e gordo reinam, imperam e se sobrepõem aos valores da vida, a dor, o sofrimento, a injustiça, a exclusão social e a morte dos pequenos indefesos, grita diante de Deus. E aí eu lembro outra frase de Jesus que está em Lucas, no capítulo 19, versículo 40, se calarem a voz dos profetas, as pedras gritarão. Não dá mais de continuar escondendo o sol com a peneira. Chega um momento em que, em nome da nossa fé, em nome do Evangelho, temos que pensar e colocar mãos a obras para algo totalmente novo, ou a vida não sobreviverá. Deus abençoe a todos vocês, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus.